a gente utilizou o centro de custo padrão, ou seja, o padrão de gasto por recurso, na hora de montar o orçamento, para poder ver variação de preço e quantidade. Lembra que, durante toda a etapa do controle, eu estava mostrando para vocês um caso, que era o caso da Lela Dreams, que fabrica bolos, e que aí ela tinha um padrão de gasto de farinha, manteiga e mão de obra. E o que nós vamos fazer agora é exatamente isso. Fazer o controle da farinha, manteiga e mão de obra, e eu quero aproveitar o caso da Lela Dreams para mostrar a vocês duas formas de calcular variação de preço e variação de quantidade. Então, segue comigo aqui rapidamente esta apresentação para a gente progredir. Bom, então, se você lembrar do caso, a Lela Dreams estimou um orçamento geral de fabricar 9.000 bolos e, na realidade, ela acabou fazendo no mês só 7.000 bolos. Então, 2.000 bolos a menos. Se a gente fosse fazer um relatório de desempenho da área operacional, comparando o orçado versus o realizado, da farinha, manteiga, mão de obra e custos fixos, iria aparecer isso aqui, ó. Na farinha, a gente teria gastado 5.000 a menos do que o orçado, na manteiga também, na mão de obra também, somente o custo fixo que a gente teria gasto R$300 a mais, né? Aí, você olhando esse tipo de relatório, aí você vai falar assim, legal, produzir menos bolo, lógico, teria que gastar menos farinha, menos manteiga, menos mão de obra, né? Faz sentido, mas, todavia, contudo, o que eu quero saber é se deveria gastar menos só 5.000 ou se eu deveria gastar menos do que 5.000. Né? Eu quero saber se eu fiz os 7.000 bolos gastando exatamente o padrão. Então, esse relatório apresentado, comparando o orçado versus realizado, não permite a gente avaliar a eficácia operacional. A gente não sabe se ele gastou conforme a ficha técnica do bolo. Então, é importante esse tipo de análise para a gente manter o supervisor da produção focado no padrão, focado naquilo que ele deve gastar. Então, eu sei que o consumo real dos 7.000 bolos foi o seguinte: 7.300 quilos de manteiga, 29.200, 1.900 quilos farinha, 1.900 quilos de manteiga, 47, 3.300 horas de mão de obra, 36.300, o que deu 112.500. E os custos fixos de 70.300. Agora, e se eu ajustar de acordo com a ficha técnica, quanto deveria gastar de farinha, manteiga e mão de obra? Aí, se a gente pegar a ficha técnica, você vai lembrar, era 1 quilo de farinha por bolo. 7.000 bolos era para gastar só 7.000 quilos de farinha. O preço padrão R$ 3,80, então daria 26.600. Manteiga. Era o padrão 250 quilos de manteiga. 250 gramas de manteiga. Para 7.000 bolos, 1.750 quilos. A R$ 24,00 era para gastar 42. Mão de obra, meia hora para cada bolo. 7.000 bolos, 3.500. A R$ 10,00, 35.000. Então, o padrão de gasto e os 70.000 de fixo. O padrão de gasto era para dar isso aqui. Então, agora eu posso comparar o que eu gastei fazendo 7.000 bolos com o que eu deveria gastar fazendo 7.000 bolos. E aí aparece a ineficiência operacional. Então, naquele primeiro relatório, não dá para a gente inferir se ele gastou conforme o padrão. Lá diz o seguinte, eu fiz 2.000 bolos a menos e gastei menos farinha, manteiga e mão de obra. Faz sentido. A princípio faz sentido. Agora, quando a gente ajusta para 7.000 bolos e compara com o que deveria gastar fazendo 7.000 bolos, aí sim, aí aparece a ineficiência operacional, tanto na farinha, gastamos 2.600 a mais, na manteiga, na mão de obra e no fixo. Então, vamos nós.
Vamos lá agora explicar cada uma dessas variações. Porque a pergunta agora é melhorar esse relatório para que a gente possa, né, trazer um relatório mostrando exatamente se eu comprei a farinha pelo preço que deveria, né? Então, a base de comparação, quando a gente faz isso, é mais justa. E aí a pergunta a ser respondida agora é essa. O consumo da farinha e da manteiga foi de acordo com o padrão? Eu estou falando em quantidade. Em quantidade. E a mão de obra também? Eu gastei a quantidade que deveria? Paguei a farinha e a manteiga no preço padrão? Paguei a mão de obra no preço também que eu coloquei na ficha técnica? Então, a gente precisa agora não só ficar com aquela variação total, mas também entender principalmente por quê. Você viu na aula passada, na semana passada, na última aula da semana passada. Porque a gente tem muitos responsáveis envolvidos numa situação como essa, né? Na aula passada a gente brincou lá com todo mundo participando aí da produção, né? Inclusive a Kate pagando a mão de obra errada, então a gente sabe que agora a gente precisa responder essas perguntas para a gente poder saber quem são os responsáveis. Bom, então vamos lá na variação de preço e variação de quantidade ou de eficiência para a gente poder responder. Então, pode ser tanto variação de preço quanto variação de eficiência. E aí vamos começar pela farinha. Vem comigo para a gente explicar a farinha. O que nós gastamos de farinha, o real que nós gastamos de farinha está aqui, ó. Nós gastamos realmente 7.300 quilos, pagamos R$ 4,00 por quilo, que deu os 29.200. Mas eu deveria ter gasto isso aqui, ó. 7.000 quilos, 3,80, 26. Então, de 26.600 para 29.200, 2.600 a mais. Só de olhar aqui, você já vê. Você já vê o pepino. São 300 quilos a mais e é 20 centavos mais caro por quilo. Gente, então, como é que nós fizemos? Nós fizemos da seguinte forma, ó. Do lado, a gente colocou o real, que realmente nós gastamos, que foi 7.300 quilos a R$ 4,00, é o real, e deu 29.200. Na outra extremidade, o que a gente fazia? Ajustava para os 7.000 bolos. Era para gastar só 7.000 quilos de farinha e o preço padrão R$ 3,80, o que deu 26.600. Então, a diferença de 29.200 para 26.600 dá os R$ 2.600. E aí, na coluna do meio, lembra? Insumo real valorado ao custo padrão, ao preço padrão, o que dá 27.740. E aí fizemos a comparação. 27.740 para 29, 1.460. E 26.600 para 27.740, 1.140. A soma dos dois, a variação total de 2.600. Beleza? Show de bola. Tranquilo. Só que é o seguinte, isso aqui nós vimos na aula passada, fizemos desse jeito. Eu quero só te mostrar que dá para calcular essas duas variações de uma forma mais direta, usando duas fórmulas, que é a fórmula do preço, variação do preço. Como é que é essa fórmula? Vou pegar a variação do preço ocorrida, de 4 para 3,80, e sempre multiplicar ela pela quantidade real consumida, que no caso foi 7.300 quilos de manteiga, de farinha. O que deu, então, 1.460. 1.460. E na variação devido à quantidade, ou eficiência, nós sempre vamos pegar a variação da quantidade ocorrida, de 7.300 para 7, os 300 quilos, e sempre multiplicar pelo preço orçado. No caso, o preço orçado é 3,80. E aí, 300 vezes 3,80, 140, que é exatamente o que estava aqui, ó. 1.460 com 140, lá. 1.460, 140. Só que aqui eu não montei aquela tabelinha que a gente fez na aula passada. Eu usei só essa fórmula. Variação de preço vezes quantidade real, e depois peguei variação da quantidade vezes preço padrão. Então, a gente simplifica. Eu só preciso ter as informações para colocar na fórmula.
Agora, vamos ver o que aconteceu com a manteiga. No caso da manteiga, a variação total foi de 5.000 desfavorável. Está aqui o real, está aqui o orçado. Então, olhando, comparando os dois, 150 quilos a mais, 74 centavos mais caro. Então, também variação de preço e quantidade para mais. Variação de preço e quantidade desfavorável. Vamos lá. Calculando das duas formas como fizemos antes. Primeiro, de um lado, real. Quantidade real, 1.900 quilos, ao preço real, 24,74, que deu 47 mil. Na outro lado, o padrão, que deveria ser para 7.000 bolos, que é 1.750 quilos de manteiga a R$ 24,00. Então, de 47 para 42, R$ 5.000 a mais. E aí, de novo, o que é? Quantidade real ou insumo real valorado ao preço padrão. Então, 24 vezes 1.900, 45.600. Aí começamos a fazer a comparação. 45.600 para 47, variação de preço, 1.400 a mais. E 42 para 45.600, 3.600 a mais. A soma dos dois fecha nos 5.000. Aí vamos lá agora com a fórmula. Fazer a mesma conta com a fórmula. Com a fórmula ficaria, variação de preço, 74 centavos, vezes a quantidade real, 1.900 quilos. E na variação da quantidade, nós vamos pegar a variação da quantidade aqui, que é 150 quilos a mais, vezes o 24, que é o preço padrão. Então, está aqui, 74 centavos vezes 1.900, 1.400. E depois, a variação da quantidade, os 150 quilos a mais, vezes o preço orçado de 24, 3.600, que é igualzinho o que deu antes. Olha lá, 3.600 com 1.400, que somado dá os 5.000. Ou seja, gente, agora a gente pode calcular a variação de preço e variação de quantidade das duas formas, ou usando aquele quadrinho ou usando a fórmula. Vamos agora só finalizar a mão de obra. Na mão de obra, a variação total é de 1.300. Porém, o comportamento da mão de obra foi diferente do comportamento da manteiga e da farinha. Por quê? Aqui embaixo está o consumo real de mão de obra, aqui em cima a mão de obra orçada. Se você observar, era para gastar 3.500 horas. Gastamos 200 horas a menos. Ou seja, variação de quantidade será favorável. Já o preço, pagamos R$1 mais caro. Então, eu vou ter uma variação positiva, favorável, e uma variação negativa, desfavorável. Bom, então vamos lá. Calculando das duas formas para ver se vai dar certo agora que tem um positivo e outro negativo. Bom, primeiro, da forma tradicional, como nós aprendemos, de um lado, o real. 3.300 horas a R$ 11,00 por hora, 36.300. Do outro lado, o que deveríamos gastar. 3.500 horas a R$ 10,35. Então, variação de 1.300. No meio, insumo real, 3.300 horas, valorado ao preço padrão de R$ 10,00 a hora, 33. Aí começamos. 33 para 36.300, variação de preço, 3.300. 35 para 33.000, 2.000, porém, lá em azul, F, favorável. Por quê, professor? Está doido? Não, porque o padrão era gastar 3.500 horas e gastamos só 3.300 horas. 200 horas a menos, então deixei de gastar 200 horas a menos, logo, iria pagar R$ 10,00 por hora, deixei de gastar R$ 2.000. A soma dos dois, o que eu perdi, o que eu ganhei, explica, então, os 1.300. Então, olhando aqui, ok, a gente já tinha feito isso. Agora, o que eu quero saber é se na fórmula também daria assim. Aí está aí,
Na fórmula vai bater igualzinho. Variação do preço, o R$1 que eu paguei mais caro, vezes somente as 3.300 horas, que é a quantidade de horas realmente consumida. Então, dá lá os 3.300. E na variação da quantidade, as 200 horas que eu economizei, vezes o preço padrão da hora de 10. E aí eu acho os 2.000 favoráveis. Um menos o outro, fechou. Beleza até aqui, gente? Ok? Ou seja, temos agora duas formas de cálculo de variação de preço e variação de quantidade. Ou usando o quadrinho ou usando a fórmula. Beleza até aqui?